Vamos lá, vamos falar da Sony. Sony é alvo de ação judicial motivada por uma suposta discriminação de gênero contra ex-funcionária. E aí vem mais uma vez essa questão aqui de discriminação, Na né? Califórnia. No mês de julho, a gravadora aqui se tornou notícia em todo mundo por conta de uma ação judicial motivada por casos de assédio, abusos e discriminação no ambiente do trabalho. A polêmica história tem gerado muita discussão e até mesmo alguns representantes de grandes empresas da indústria dos games apresentaram opiniões sobre o assunto. E agora, parece que outra empresa de grande porte, a Sony, também está sendo acusada de discriminação de gênero dentro do seu ambiente de trabalho. Vamos entender melhor essa história, né? De acordo com uma publicação que foi liberada pelo site Axios, a ex-funcionária Emma Maggio entrou com uma ação contra a Sony, que é a marca da PlayStation, alegando ter sido discriminada por ser mulher. Nos documentos, a ex-analista de sistemas da empresa menciona que há uma grande disparidade de salário entre homens e mulheres no ambiente da gigante das indústrias e que diversas promoções são negadas para as funcionárias. Além disso, Maggio afirmou que durante o período em que foi funcionária jamais recebeu uma promoção. Gente, para tudo aqui. A gente ouviu isso agora há pouco falando do William Bonner e da... Quem que era? A Maju Coutinho e o William Bonner, que alguém... Eu acho que foi o Bolsonaro. Que o Bolsonaro polêmico. Verdade. Acho que o Bolsonaro que soltou lá uma... Que o William Bonner ganhava mais, tal, e alguma coisa assim. Não sei se foi... Eu posso estar falando besteira. Não, mas acho que foi mas eu alguma ouvi coisa alguma disso coisa mesmo. nesse sentido. Foi. Né? E a gente sabe que isso acontece no Brasil, gente. Eu tô errado. Não, acontece, ainda que essa notícia eu acho que é internacional, mas assim... Afonso, é igual esse caso aqui do banco que a gente falou do nome trans. Já não existe mais isso, gente. Já não cabe Já mais tá ultrapassado. Não cabe, já tá ultrapassado, Não, mas acontece diariamente. Sim, acontece, fato, mas eu acho que a acontece. mulher, ela, principalmente, não sei em outros países, mas no Brasil, eu acho que a mulher já ocupou um espaço, né? Que em diretoria, né? Mas na dentro- política. Até mesmo agora a gente teve as eleições da OAB. Exatamente, né? A Patrícia Vanzolini foi eleita a primeira mulher presidente da OAB São Em Paulo 90 anos, né? Em Pensa 90 nisso. anos, entendeu? Então, assim, a mulher já tá, né? Criando uma igualdade. Mas se você for olhar, Só o que- homem ganha mais. Bem mais, eu garanto, porque é complicado. Sabe por quê? Porque assim, a cultura entende Ridículo. que o homem é o provedor, né? E E não hoje é. muitas mulheres são provedoras. independentes, são Mas provedoras. olha que interessante, pra comentar, parece que a ex-funcionária também foi demitida de forma ilegal, tá? Exato. Logo Sim. após ter enviado um relatório pra gerência da Sony, falando sobre as situações que configuraram a discriminação, ela foi demitida. Ó, Eu acho que isso é o mais absurdo ainda, Afonso, porque a gente sempre vive aqui falando sobre essa questão de assédio também, aí a gente mesmo incentiva aos funcionários que sofrem com isso, procurem o RH, Ela teve façam uma coragem. denúncia. Exato, ela fez em uma empresa como a Sony, que aí é uma big de uma empresa, então assim, Multinacional. não tem como imaginar como cabe isso nessas grandes empresas, de não ter uma estruturação, um Compliance, programa, né? um programa compliance, que alguma deixa coisa. isso acontecer, né? Exato, é muito estranho. E eu não tenho dúvida que uma notícia dessa abala muito o mercado financeiro da própria Sony. Com certeza. Porque ela fez uma denúncia, ela reportou. E é corajosa, porque Exato. assim, ainda jogou na mídia, né? Porque... Isso. E mesmo assim ela foi mandada embora. Isso só depõe contra a empresa. Então, Sim. aos nossos empregadores, fiquem atentos a isso, porque hoje já não tem mais a questão de mulher e homem, tem a questão de capacidade. Sim, exatamente. Se a mulher tem lá um cargo de gerência, é porque ela teve capacidade para isso. Você não vai trocar uma que ganha 6, que ganha 6 e vai promover uma para ganhar 3. mas eles fazem isso, Não, é tão tudo triste, bem, Filó, né? mas eu acho que falta Mas assim. eu acho que tá bem... Tá bem melhor. Bem melhor, Mas sim. as mulheres também, eu acho que de uma maneira geral, eu sei que tem muita luta pela frente, precisam ter atitudes como E essa as mulheres também. estão que mais são se unir. corajosas, mais Exato. bocudas, né? E eu acho que precisa disso mesmo, porque alguém precisa abrir caminho. A gente estava até falando aqui da nossa classe mesmo, né? Eu falo Sim. aqui para os nossos colegas. Eu fico chateado quando eu vejo algum colega nosso aceitando fazer audiência por R$50, por exemplo. Sabe? Não, gente, não façam isso. Vamos valorizar a nossa classe. O próprio colega se desmoraliza, né? Exato. Ah, tudo bem, tá com necessidade, tá precisando, cada um sabe onde o calo Cada um aperta. sabe onde o calo aperta, Mas, exato. poxa, Mas a gente precisa se se unir continuar pra assim, isso. o seu calo vai continuar apertado. Exato. E a mulher a mesma coisa. Essa teve coragem de falar:
Não, tchau, existe aqui a denúncia. Agora, quantas mulheres acabam se submetendo a essas situações aqui, de saber que o colega em paridade ganha mais, mas ela aceita. De saber que ela foi promovida, mas aí mas se não fala, foi. perde o emprego aqui, igual essa também, né? É bem complicado, hein? Mas abre caminho, né, Afonso? Não, tá certo, acho que tem que tá fazer. certo. Mas eu acho que acaba tendo esses lugares que acontece isso.